Todo mundo visualizando? Sim ou não? Sim. Sim. Tá ok, né? Então vamos lá. Então aqui a gente parou falando da questão dos países europeus, que vão apresentar aí indicadores aí elevados, né, como expectativa de vida elevada, vai apresentar também aí escolaridade elevada e vai apresentar aí também uma renda per capita aí elevada, a questão do PIB aí dividido pela população. Então a gente vai ter o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, como eu falei na aula passada, que você aqui, ele vai ser avaliado de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade de vida nesse país. Quanto mais próximo de 0, pior é a qualidade de vida. A gente vai ter aí, países nórdicos da Europa que a gente está estudando, a parte física lá. Noruega, Dinamarca, Finlândia, certo? Islândia, são países aí que apresentam IDH elevado. Por quê? Porque tem uma expectativa de vida alta, tem um nível de escolaridade também elevados, certo? E também a questão aí do PIB per capita, que é a renda por pessoa, certo? Elevado também. Então, ali tem a Noruega entre os maiores, entre os países europeus. Aí o Brasil, só para comparar ali, o nosso PIB é de 0,754, que é considerado um PIB alto, certo? Tem um PIB baixo, médio, alto e elevado. O Brasil está no nível alto. Por que está no nível alto? Muita gente até questiona, né? Acha que o IDH do Brasil é um IDH baixo. A gente tem aqui no Brasil uma grande concentração de riqueza na mão de poucos, isso é fato. Mas quando você analisa os dados gerais desses três indicadores, a expectativa de vida do brasileiro está a 76 anos em média. Está aumentando, cada ano aumenta mais. A escolaridade, por incrível que pareça, está aumentando. O nível de pessoas que estão estudando por mais tempo está aumentando, tem nível superior e tudo mais, tem aumentado. E a renda per capita também tem aumentado. Então, por isso que o IDH do Brasil ele passou de médio para alto, né, principalmente na última década, certo? Só para a gente ter noção aí. A questão das pirâmides etárias, para a gente entender a população da Europa, vai ser o quê? A base delas, em vermelho aqui, vai ser a população jovem, certo? Crianças e jovens, de 0 a 18 anos. De 19 aí a 59 a gente vai ter os adultos, e aí incorpora a população economicamente ativa, que é aquela população que compra, que vende, comercializa. E no ápice aqui a gente vai ter os idosos, que vão representar a expectativa de vida, certo? A longevidade. E aí quando a gente analisa essa pirâmide da Europa, a gente vai ver o quê? Ó? Principal característica da Europa aqui, ó. A gente vai ter, ó, base estreita, porque tem menos nascimentos, certo? Menos nascimento, menos taxa de taxa de natalidade menor e taxa de fecundidade menor. População aqui adulta ou população economicamente ativa, ela se mantém, certo? E os idosos aqui, a tendência é que seja sempre aumentando. Aí você tem o quê? A expansão da expectativa de vida. É uma característica marcante da Europa, certo? Aí a gente vai ter a divisão internacional do trabalho. O que é isso? Essa divisão internacional do trabalho. Alguém já ouviu falar nisso aí? Quem já ouviu falar na divisão internacional do trabalho? Já estudaram isso em outros tempos, não já não? Na história, às vezes estuda um pouco. Alguém já ouviu falar na DIT, Divisão Internacional do Trabalho? Eu acho que eu já, mas não me Fala lembro aí, não. fala para mim o que é que foi que você já ouviu falar aí Eu sobre a acho DIT. que, se eu não me engano, era que um era obrigado a comprar do outro, para os dois ficar numa igualdade, uma coisa assim. Para não dar É, prejuízo nem para um nem para outro, uma coisa assim. mas é mais ou menos isso aí, mas não tem a igualdade, né? E quando a gente fala aí de relações de trabalho dentro do mundo capitalista, não tem essa igualdade entre as duas partes, né? Alguém sempre sai perdendo no mundo capitalista, porque alguém ganha e alguém perde, né? Dentro dessa teoria aí do capitalismo que a gente estudou até as três fases dele. Lembra? Capitalismo comercial, quando começa lá as grandes navegações, o mercantilismo, certo? Capitalismo industrial, quando começa aí a Revolução Industrial, a partir de 1750, né? E aí depois a gente tem o que a gente vive hoje, que é o capitalismo financeiro, certo? Que é
a soma aí do capital industrial com capital financeiro, os bancos, as grandes corporações, grandes empresas multinacionais e tudo mais aí, certo? Comandando. Pois bem, a DIT, ó, Divisão Internacional do Trabalho, seria basicamente essa comercialização mesmo ou troca de riquezas aí, certo? Lembra que lá em 1500, quando você tinha colônia e metrópole, né? Brasil colônia, Portugal metrópole, né? Então o Brasil era colônia de... Deixa eu ver se eu estou gravando essa aula aqui, porque eu estou falando aqui, eu estou acabando, estou gravando. Sim. Aí o que é que acontece? Aí a gente vai ter o quê? Brasil colônia e capital Portugal era a metrópole. O que é que acontecia? Toda a riqueza do Brasil era direcionada para Portugal. Então, na divisão internacional do trabalho, lá no período lá das grandes navegações, depois da colonização do Brasil colônia, toda a nossa riqueza ia para Portugal. Então, os países que eram metrópole, eles detinham o acúmulo do capital e os países que eram colônia eram explorados, né, de forma exaustiva, levando todas as suas riquezas direcionadas para as metrópoles. Essa era a divisão internacional do trabalho lá no período das grandes, do período do mundo colonial, né? Período das grandes colonizações aí por parte dos países europeus. Atualmente, como é que acontece? Mudou a forma de se fazer, mas ainda existe essa relação de dependência como se fosse uma colônia ou uma metrópole. Só que hoje a gente tem outros conceitos e outras formas de se fazer, né? Então a gente tem os países desenvolvidos e tem os países subdesenvolvidos. O que é que acontece? Os países desenvolvidos eles são detentores da tecnologia e do capital. Tecnologia de ponta, né, que é aquela tecnologia de última geração, e do capital, que é o capital de investimento, de dinheiro que vai ser investido. E os países subdesenvolvidos, geralmente eles têm uma economia baseada no setor primário, que é um setor de agricultura, de produção de grãos, de criação de animais, que é mais aquela questão da agropecuária. Então não tem tanta tecnologia desenvolvida. Existe uma relação, então, de dependência entre os países subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos. Uma relação de dependência tecnológica hoje em dia, certo? Tecnológica e financeira também. Porque muitos países subdesenvolvidos dependem dos investimentos que vêm dos países desenvolvidos e das tecnologias também. Então, a nova divisão internacional do trabalho, ela consiste aí na especialização produtiva dos países e das regiões na intensificação das trocas, certo? Os ricos recebem matéria-prima e vendem os industrializados, né? E os pobres aí, eles vendem matéria-prima e compram industrializados, certo? Então tem essa relação de dependência tecnológica. Um fornece a matéria-prima bruta, que é mais barato, o outro vende o produto eletrônico lá com tecnologia embarcada, certo? Então tem essa relação. Deu para entender mais ou menos o que é essa divisão internacional do trabalho? Sim ou não? Quero saber de vocês aí, como é que vocês estão percebendo isso aí. Sim ou não? Sim, Se sim. tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Pode ligar o microfone aí, pede a palavra e a gente vai interagindo aí, tirando dúvidas e fazendo considerações aí. Eu fiz um comentário na turma da manhã falando sobre essa questão do que vale mais, o que mais tem valor agregado, né? Por exemplo, o Brasil exporta muito grãos, não é isso? Grãos, minérios, um monte de coisa. Aí o que é que acontece? Se eu vou, a Amanda está perguntando aqui se eu vou mandar os slides pelo Eclair. Ou sim, hoje ainda. O slide e também essa videoaula gravada. Certo, Amanda? Para copiar o slide? Oi? É para copiar os slides? Não, não precisa você copiar não, porque você Graças a vai... Deus. Eu vou enviar para vocês pelo Eclair, certo? E a atividade vai ser a atividade do livro mesmo, certo? Então, tá. Foi um pedido que fez aqui por essa quarentena. A Giovana fez o pedido, eu não tinha visto aqui no momento da meditação lá. Certo? Então a gente vai ter. Então, assim, o que é que movimenta mais dinheiro? O que é que agrega mais valor a um país, a economia de um país? Um país exportar um navio carregado de microchips e microprocessadores ou um país que exporta um navio carregado de grãos e minérios? O que é que vai render mais lucratividade para o país? Qual desses dois? O primeiro ou o segundo? Acho que o segundo tem mais funções, não sei. Preste atenção na pergunta. Ó. O que é O que Calma aí, faz de primeiro. novo. O Faz de primeiro novo. navio.
Deixa eu fazer a pergunta que teve gente que não entendeu ainda. Deixa eu falar assim, ó, a exportação que vai gerar mais valor agregado para o país? É o país que exporta um navio carregado de microchips e microprocessadores ou aquele segundo país que exporta aí um navio carregado de grãos, de soja, de milho, de minério de ferro? Qual desses dois aí, um ou dois, vai agregar mais para a economia do país? Primeiro. Primeiro. Primeiro ou segundo? Primeiro. Primeiro, né? Porque você já está exportando aí tecnologia. A tecnologia ela tem mais valor agregado. Quando eu exporto só a matéria-prima bruta, que é o grão, né, que é o minério, eu não vou ter tanto valor agregado, não vou ter tanta lucratividade nisso aí. Por isso que os países desenvolvidos acabam lucrando mais e acumulando cada vez mais capital. Eles já têm capital acumulado, eles investem em ciência, tecnologia e educação, ampliam sua tecnologia, né, transformam sua tecnologia de última geração e aí consegue, através dessa tecnologia de ponta, ó, ter produtos que podem ser comercializados para o mundo todo com valor agregado, coisa que a matéria-prima bruta não tem valor agregado, certo? A lucratividade é bem menor, certo? Então tem essa questão. Então essa é a divisão internacional do trabalho que a gente tem na atualidade. Aqui a gente tem alguns itens que a gente vai responder agora. Eu só sumir com a imagem aqui para poder a gente visualizar aí. Então vamos exercitar um pouco aqui, ó. Eu tenho 3 itens aqui, depois mais 2, são 5 itens, que a gente vai julgar eles em certo ou errado, certo? Então, o primeiro item, ó, na Europa, a tendência é que haja uma diminuição da população nas próximas décadas, visto que esse continente apresenta baixas taxas de fecundidade e grande parcela da população composta por idosos. Esse item está correto ou está errado, a partir do que a gente viu até agora aqui? Correto. Correto. Correto? Então, quem falou que está correto aí, a resposta está correta, né? Então, a Europa, a característica principal da Europa agora é o quê? A questão do envelhecimento populacional nas próximas décadas, taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, reduzidas e parcela da população, uma grande parcela da população aí na faixa dos idosos, né? Faixa etária. E qual o problema disso para o futuro? Vai ser a questão de que vai faltar adulto aí na população economicamente ativa, porque não está nascendo criança em quantidade para repor essa população adulta. Aí quem vai Sabe como é fazer que o papel? resolve isso? Como? É só ir nas farmácias e furar toda a camisinha. Olha só, que ideia, né? Você resolve isso com programas como a Europa já faz, que é programas de incentivo à questão da natalidade, né? Eles têm um processo de controle, existe um planejamento familiar muito forte, né? Mas aí a gente vai ter também essa questão aí do incentivo, o governo incentiva a natalidade em alguns países, como a França, a Dinamarca, a Noruega, a gente tem incentivo, certo? E precisa que esteja, para a população ter um equilíbrio, é necessário que exista uma taxa de reposição. O que é a taxa de reposição? Vai ser sempre aí a questão de você ter, o casal ter no mínimo 2 filhos, porque um vai repor o pai, o outro vai repor a mãe, certo? Dando seguimento aqui, ó, no item 2, a gente vai ter aí, ó, os países da Europa Ocidental apresentam os mais elevados índices de desenvolvimento humano, IDH do planeta. Certo ou errado isso aí? O que é que vocês marcariam aí? Eu acho que é errado. É errado. Os países da Europa Ocidental apresentam os mais elevados índices de desenvolvimento humano, IDH, do planeta. Tá certo ou tá errado isso aí? Pra mim tá errado. Carlos Emanuel está errado. E os demais, o que é que vocês acham aí? Hein, pessoas? Vamos participar e interagir para a gente criar uma dinâmica. O interessante é esse, a participação, o questionamento, tirar dúvidas. Qual é a questão, professor? Segundo item, ó. Segundo item aí. Para vocês verem se está certo ou errado. A gente está julgando em certo e errado. Os países da Europa Ocidental apresentam aí os mais elevados índices de desenvolvimento humano do planeta. Certo ou errado? Acho que é errado. Acho que é errado. Acho que é Errado também. Quem é a Europa Ocidental?
Quem sabe me dizer aí, onde é que é a Europa Ocidental? Como é que a gente divide a Europa em Oriental e Ocidental? Como é que a gente faz essa divisão? Lembra daquela aula que a gente teve lá sobre a questão da Guerra Fria? Foi uma aula recente. O Vinícius Lima disse que está certo aqui, ó, o item, né? Lembra que a gente falou ó, que teve aquela divisão ideológica e também física da Europa através do Muro de Berlim, né? De um lado você tinha, do lado da Europa Oriental, você tinha a Europa socialista, né? Que era parte da Alemanha socialista e os países do leste europeu que a maior parte deles eram da União Soviética. E do Muro de Berlim a oeste, que é a Europa Ocidental, a gente tinha o que? A Europa com os países aliados aí do bloco capitalista junto com os Estados Unidos. E se a gente pegar com a questão do fim da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim e a expansão do capitalismo e a unificação da Alemanha, a gente vai ter o quê? Um fortalecimento do capitalismo nos países europeus, principalmente dessa Europa ocidental, que é onde está a Itália, onde está a Alemanha, onde é está a Inglaterra, todos esses países mais ricos aí vão estar justamente na Europa ocidental. Ele está dizendo que apresenta os mais elevados índices de desenvolvimento humano do planeta. Está correto, né? Onde está a Noruega, onde está a Dinamarca, onde está todos esses países aí, França, Itália, Holanda, né? Onde a gente vai ter os maiores indicadores de DHs aí do planeta. Então, a A2 aí está correta, certo? Europa Ocidental, essa é a Europa considerada mais rica. Aí a Europa que tem um nível de desenvolvimento socioeconômico menor vai ser o leste europeu, que é a Europa Oriental, certo? Quando é conceituada essa questão de localização da Europa. Vamos para o item 3 ali, ó. Considerado o berço da civilização ocidental, o continente europeu é o mais populoso da Terra. Está certo ou está errado? Errado. Por que está errado? Tá errado. Pelo menos É um a errado. Ásia. Pode falar, Maria, Giovana. Por que está errado? Porque é a Ásia mais populoso. Exatamente, Maria Fernanda. Ó. A gente vai ter o quê? Ó, os dois países mais populosos do mundo estão localizados no continente asiático, né? China e Índia, só eles dois são quase 2,7 bilhões de habitantes. Sendo que a gente tem 7 bilhões de habitantes no planeta, né? Então, o mais populoso vai ser aí justamente a Ásia, certo? Vamos lá para as dois últimos itens aí para a gente fechar esse bloco. Rússia, Alemanha, França, Reino Unido e Itália são os 5 países aí mais populosos da Europa. Tá certo isso aí ou tá errado? Ou tá Certo. cerrado? Certo, errado ou cerrado? Certo. Alguém acha que tá errado? A Rússia pertence à Europa, gente? Pergunta. Sei Metade não. dela. Metade Hã? dela pertence à Europa, metade dela pertence à Europa. Uma pequena parte, né? A maior parte dela, que a Rússia é a maior extensão territorial, né? A maior parte dela está na Ásia, né? Naquela parte norte da Ásia. Mas a parte onde fica a capital Moscou, que é a parte mais, onde concentra a maior população do país como todo, da Rússia, vai estar na parte da Europa, justamente. Então, a Rússia é um país que está presente em 2 continentes, né? Tanto na Europa quanto na Ásia. É bom saber disso e cai no seu mapa mental aí. Então, Rússia, Alemanha, que é a maior economia aí da Europa, né? O país mais desenvolvido em termos de características sociais e econômicas e é uma referência em muita coisa, né? A Alemanha, depois do nazismo, ela buscou a se melhorar enquanto país para se livrar daquele estigma, né, do nazismo. E hoje é uma referência em ciências humanas, em questão de, Ilan, em questões de quando políticas você públicas. chegar, a gente posta as tarefas de hoje ou eu posto. Ou eu posto- Alguém está perguntando aí Quando alguma você coisa? chegar no curso, a gente posta as tarefas? Não entendi. Alguém está perguntando alguma coisa aí? A Giovana. Pode falar, Giovana. Alguma dúvida? Acho que ela ligou o microfone sem querer, professor. Ah, tá bom então, que eu só escutei o ruído aqui.
Então, vamos lá, dando seguimento. Então, a Alemanha, assim, hoje é uma referência ó, em energias alternativas, nessa questão de meio ambiente, certo? Eles investem muito em energia solar, energia eólica, nessa parte aí de energia limpa, certo? Em reciclagem, né? Em parte de investimento nessa questão social e econômica. Vocês viram agora que no Covid-19, agora um dos países da Europa que menos foram impactados com a questão do da pandemia, né? Por quê? Porque eles eles têm leitos de hospital a mais do que a média, né, que é necessária. E tem também a questão aí de investimento em saúde, educação, segurança, questão social, certo? Tanto é que a Alemanha estava buscando gente da Espanha para ser internado nos países da Alemanha, estavam levando, né, de avião, pessoas da Espanha para a Alemanha ficarem hospedadas, porque a Espanha não tinha mais hospital com vaga, né, com UTI disponível, estavam levando para os hospitais da Alemanha porque eles não chegaram à superlotação, né, máxima aí. Então a gente vai ter ó, Rússia, Alemanha, França, Reino Unido e Itália. São os 5 países mais populosos da Europa, correto. São os países que apresentam as maiores populações dentro do continente europeu. E esse último item aí que fala sobre aí, ó, em razão da sua pequena extensão territorial e seu grande contingente populacional, a Europa é o continente mais povoado, ou seja, apresenta o maior número de habitantes por quilômetro quadrado entre todos os continentes. Certo ou errado isso aí? Errado. Por que está errado? Porque, primeiro, que ela não é uma pequena extensão, depois que o mais populoso é a Ásia. Em extensão, a gente vai ter, ó, em razão da sua pequena extensão territorial e seu grande contingente populacional, a Europa é o continente mais povoado. Ela vai ter até um território reduzido, né, comparado à Ásia, à América, à África, né? Vai ser um pouco mais reduzido. Agora, o que está errado mais aí é essa questão aí do continente mais povoado. Lembrando que o povoamento está relacionado à questão da distribuição da população no território de forma equilibrada, certo? Então, para que seja povoado, tem que ter o quê? Uma densidade demográfica considerável. Por exemplo, qual a densidade demográfica do Brasil? Está em média aí de 25 habitantes por quilômetro quadrado no Brasil. Qual a densidade da Europa? Vai ser 72 habitantes por quilômetro quadrado. Então, ela é mais povoada que o Brasil em termos de território. E qual a densidade demográfica da Ásia? Que é o maior continente aí em população. Vai ser de 92 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aí a gente já sabe que a Ásia vai ser o mais populoso e também o mais povoado do mundo, certo? Leva esses 2 títulos aí. Não é a Europa, é a Ásia. Aqui eu coloquei ó, um infográfico aqui que mostra sobre a questão da geografia do Covid-19 no mundo, para a gente entender um pouco mais como é que funciona. A gente tem um mapa do mundo aqui, e aí a gente tem os símbolos aí, esses círculos representam a proporção, né, da infecção do vírus aí, da propagação do vírus pelas várias partes do mundo, pelos vários continentes. A gente tem o epicentro, que é onde tudo começa, nesse círculo maior, que é na China, certo? Eles já estão passando por um processo de retomada, já passaram pelo pico, né, da, da disseminação da doença. E o que é que acontece? Como é que esse vírus se espalhou pelo mundo de uma forma assim tão rápida, né? Aí a gente vai para a geografia para explicar um pouco isso. A gente vive num mundo hoje globalizado, um mundo onde houve um processo de desenvolvimento muito rápido, dinâmico da questão ó, do transporte de pessoas, informações e mercadorias, certo? Isso é fruto da globalização, fruto desse desenvolvimento técnico, científico e informacional. Hoje em dia, se você for analisar, ó, o fluxo de pessoas e mercadorias circula de uma forma mais intensa através do quê? Do meio aeroviário, não é isso? A partir do deslocamento dos aviões de transporte de passageiros e de cargas. Então, observe aqui, ó, que o contágio não foi direto da China, né? Da China, ele se espalhou para a Europa, da Europa para os Estados Unidos, né? E o Brasil acabou, como o Brasil é um hub, o Brasil na América do Sul, ele é um hub, por isso que também as taxas de infecção aqui, de contágio, né? De contágio pelo vírus é maior. Por quê? O que é que acontece? Você tem São Paulo, que é a porta de entrada e saída da América do Sul para todas as partes do planeta. Voos para vários lugares dos Estados Unidos, voos para vários países da Europa, voos para o Oriente Médio, Dubai, aquela região, e voos também para a China e Japão. Então, o que é que acontece?
através da chegada e saída desses voos internacionais, né, esse vírus ele foi o que sendo propagado aí pelas diversas partes do mundo. Se a gente tivesse fechado igual fechou agora os aeroportos logo no início, a gente teria uma taxa de contágio muito menor do que está tendo agora, certo? Só que por questões econômicas, né, inviabilizaram aí o fechamento total aí, como é que eles chamam, o lockdown dos aeroportos, né? Então a gente, por exemplo, mas agora a gente está vivendo esse fechamento. Se você observar o céu de Brasília aí, ó, poucos aviões estão pousando e decolando, né? Por exemplo, aqui onde eu moro mesmo, toda hora passava um avião, barulho de avião, decolando ou pousando próximo, né? E agora você não vê nem 2, 3 voos por dia, quando era de intervalos aí de 10 em 10 minutos tinha um avião passando. Então, por quê? Porque houve esse fechamento do espaço aéreo aí para poder reduzir essa taxa de contágio, com voos internacionais e voos nacionais. Acho que está operando em menos de 40% do que era, do 100% do que era de voos aí, no Brasil todo, voos nacionais e voos internacionais. Então, a gente consegue perceber, ó, a fragilidade que nós estamos vivendo hoje no mundo, ó, em relação a essa questão aí, da livre circulação aí de pessoas e mercadorias no mundo, fruto da globalização que a gente vive, certo? Então, a partir de agora, os governos eles vão ter que investir o quê? Em questão de vigilância sanitária nos portos e aeroportos do Brasil, no Brasil e no mundo todo. Por quê? Porque a ameaça agora é uma ameaça biológica. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, né? Então, a gente tem aí essa preocupação maior. Então, vai ter que investir em questão sanitária, né? Vigilância sanitária, e ciência e tecnologia também para poder lidar com isso aí nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Porque isso aí já é uma realidade e se a gente não tiver preparação para isso, pode acontecer novamente, né? Como está acontecendo agora aí. Certo? Alguma pergunta, alguma consideração, gente, a fazer? Sim ou não? Uma pergunta rapidão. Quem está falando aí? Deixa eu ver. É o Carlos. Pode falar, Carlos. O vírus ele pode se espalhar pela água, que tipo assim, eu vou, aí eu tosso, né? Aí eu tô com o vírus. Aí o vírus vai e cai na água, do nada. Aí vai alguém bebe água, sei lá. Aí pode passar através da água. Pode sim, porque o que é que acontece, ó? Assim como ele não fica na saliva, que é líquido, certo? Então ele pode estar em qualquer superfície, seja ela superfície de papelão, superfície de tecido, né? O que eles falam, eu não entendo muito dessa parte aí, não. A professora de ciência e biologia de vocês entende mais essa parte de vida. Mas que ele é um lipídio, né? O lipídio é tipo uma gordura, então onde ele cai ali, ele gruda. E para matar ele, você tem que ter o quê? Um produto específico que faça a eliminação, que é o tipo água sanitária junto com água, que aí tem um composto lá que acaba matando. E o próprio álcool em gel também 70%, né? Você passa em uma superfície onde ele não consegue se manter vivo. Mas na água ele consegue se manter vivo. Tanto é que o que é que está acontecendo? O pessoal está fazendo uma lavagem, né? De ruas, áreas de hospitais com a questão de água com o composto aí que é da água sanitária, que eu não sei específico o nome qual mas para poder matar, né? Ele pode estar no chão. Tanto é que, por exemplo, na minha casa mesmo aqui, o que é que eu estou fazendo? A gente sai andando na rua, né? Quando eu vou no supermercado, alguma coisa, você desce do carro, alguma coisa, vai na farmácia, eu só estou saindo para isso, só para farmácia e supermercado, né? E só em questão de urgência mesmo. Mas eu deixo as sandálias todas do lado de fora de casa. O calçado, se eu sair de calçado, eu chego e lavo o fundo do calçado com água sanitária, porque senão você pode trazer o vírus para dentro de casa, porque ele pode estar no chão, pode ter pisado, ficar no sapato, na sola do sapato, e você trazer ele para dentro de casa, entendeu? Por isso que é importante lavar com produtos químicos aí que matem o tipo de vírus, certo? Eu não saio Entendido nem de aí, casa, Tom? agora eu não saio mesmo. Mas assim, em caso de necessidade, pode sair, né? Você não pode ficar, né, saindo sem necessidade, se expondo ao perigo, né? Então, o No que é que Ceará acontece? já tá tendo multa já sobre isso. Oi? No Ceará já tá multando já. Alguns Tá fechando estados a onde o índice está cidade. alto, eles já estão fazendo lockdown, né? Que é fechamento total e quem É. for tem multa. Aqui no DF eu vi hoje que vai ter multa, né? De R$ 2.000 para quem estiver sem máscara, né? A princípio eles estão só alertando, mas aí Maria. vai cobrar R$ 2.000 para quem estiver sem máscara. Aí eu vi passando no jornal hoje.
É uma medida aí para poder forçar as pessoas a tomar as medidas de segurança. E tem que tomar mesmo. Então, dando seguimento aqui, ó, a gente vai falar sobre os blocos. Eu vou colocar um pouquinho sobre o conceito de blocos econômicos para a gente entender sobre a União Europeia, que é o conteúdo que a gente está estudando aqui, vai estudar agora. Então, blocos econômicos, o que que são esses blocos econômicos? São grupos de países que se juntam para poder fortalecer a economia regional. Aí a gente vai ter a PEC, que é um bloco econômico, o Mercosul, que é um bloco econômico aqui do que o Brasil faz parte, na América do Sul. Você vai ter a ALCA, que é a Área de Livre Comércio das Américas, e você vai ter a União Europeia, que é o que a gente vai estudar aí, que é o maior bloco econômico do mundo, um dos maiores e um dos mais antigos também, certo? Definição, ó, o que é um bloco econômico? São uma associação de países que estabelecem relações econômicas privilegiadas entre si. Classificação ali, ó. É uma área de zona de livre comércio, onde os países podem comercializar, importar e exportar, né, com tarifas reduzidas. Aí você tem a União Aduaneira que faz isso, certo? Ela elimina algumas tarifas de exportação e importação para facilitar a troca de mercadorias e também o transporte de pessoas ali pelo aquele determinado país que estão se agrupando. O mercado comum, que é o caso aqui, mercado comum do Sul, né, que é o Mercosul. Então, aqui no Mercosul, por exemplo, você tem a livre circulação de pessoas e mercadorias. Por exemplo, tem vários acordos, por exemplo, a circulação de pessoas. Se você quiser em qualquer país que faz parte do Mercosul, né, por exemplo, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, e os associados também, tem alguns associados, você não precisa de passaporte para ir para a Argentina ou para ir para o Uruguai, certo? Você só precisa da carteira de identidade. Por quê? Como é um bloco econômico, eles têm o quê? Uma política de livre circulação de pessoas que façam parte desse bloco econômico. Então, para você ir para esses países aqui da América do Sul, você não precisa de um passaporte. Basta ter um documento de identidade com foto, certo? Por conta desse mercado comum aí, dessa União Aduaneira. E a gente vai ter níveis de estágio também, que é a União Econômica e Monetária, que é quando o bloco econômico ele se consolida e ele cria uma moeda única para todos os países, que é o que foi feito aí pela União Europeia, né? A União Europeia ela vai ter uma moeda própria, que é a União Monetária que eles chamam, que é uma moeda própria. Qual é a moeda própria aí da União Europeia, gente? Euro. O euro, exatamente, que foi essa moeda criada aí para poder estabelecer aí essa União Europeia. E a gente vai fechar aqui sobre a União Europeia, como é que ela começou e como é que chegou até ser União Europeia. Então, no início, não chamava União Europeia ainda, certo? Em 1944 ali, acompanha comigo ali no quadradinho, era chamado de Benelux, certo? Bélgica, Luxemburgo e Holanda eram os países que compunham aí essa união aduaneira, com redução de tarifas de importação e exportações entre Estados-membros e a adoção de uma tarifa externa comum, diminuindo a burocracia e reduzindo impostos e taxas de comércio exterior. Começa em 1944 com o Benelux. Depois, ó, o que é que acontece? Em 1952 foi criada aí a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Aí já houve uma integração do mercado siderúrgico, objetivando aí uma maior integração industrial, envolvendo 6 países. No começo era só 3 países, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Depois vieram mais 3 e formaram aí a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Mais à frente, ó, em 1957, surgiu aí a Comunidade Econômica Europeia, que é a CEE, ou Mercado Comum Europeu, como também é chamada aí, por meio do Tratado de Roma. E aí a gente chega aqui, ó, em 1992, o Tratado de Maastricht, né, passa a denominar-se União Europeia. Então, passa a ser chamado de União Europeia a partir de 1992. E os objetivos aí, mercado comum europeu, puderam ser alcançados aí. Tem a criação aí, em 1997, o Tratado de Amsterdã institui uma política estrangeira de segurança comum, ou seja, todos os países que compõem ali a União Europeia, eles têm como se fosse uma política de defesa, como se fosse um exército único para todos os países que compõem a União Europeia, certo? Tem uma política só aí para todos os países. E aí, em 2002, ó, o euro foi colocado em circulação. Ele começa a ser a chamada zona do euro. Inglaterra, Dinamarca e Suécia optaram aí por conservar suas moedas. Então, assim, criou-se o euro como unidade monetária, mas nem todos os países da União Europeia aderiram a esse euro. Alguns mantiveram aí as suas moedas locais aí as mesmas, certo?
Aí a gente vai ter aí 2004, 2007, Constituição Europeia e a reformulação aí dessas estruturas aí da União Europeia. Os países que fazem parte da União Europeia e não adotaram o euro, quais foram eles? Ó? Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, República Tcheca, Reino Unido, Romênia e Suécia, né? Esses países aí não adotaram o euro porque eles temiam que a moeda não tivesse estabilidade e pudesse aí desvalorizar, além do receio de perder a autonomia financeira e econômica de cada país. O Reino Unido, vale lembrar que teve o Brexit, né? Que agora, nesse ano aí, em janeiro agora, né? Dia 30 de janeiro, foi 30 ou foi 31 de janeiro, se não me engano, e foi assinado aí a saída oficial do Reino Unido da União Europeia. Eles saíram, eles não fazem mais parte da União Europeia, saíram oficialmente aí da União Europeia. Aí a gente tem algumas empresas automobilísticas aí que fazem parte das grandes multinacionais, pertencem aí às montadoras europeias, Volkswagen, Renault, Fiat, Peugeot, Mercedes-Benz, BMW e Audi. Então são montadoras automobilísticas aí que a gente tem no Brasil aqui, que a gente acha às vezes que é brasileira nacional, né? Mas o Brasil ele não tem nenhuma indústria automobilística que é genuinamente brasileira. Todas elas são ou europeias, ou japonesas, ou sul-coreanas, ou estadunidenses, certo? Então, a gente vai ter a Volks, que é alemã, a Renault e a Peugeot, que é francesa, né? A Fiat italiana, a Mercedes, a BMW são alemãs também, e a Audi eu não tenho certeza, mas eu acho que é alemã. Alguém sabe aí de onde é que é a Audi? De qual país? Quem se habilita aí? Hein, pessoas? Hã? Ninguém sabe, se eu não me engano, ela é alemã também, certo? Então a gente vai ter aí essas empresas aí europeias que estão Espera um minuto presentes aí, aí. que alguém vai pesquisar aí. Já já chega com a resposta. Tá bom? Alemanha. Alemanha mesmo, não é isso? Valeu, bem, rapaz. Muito bem. Então a gente Respeita, vai respeita. ter. A gente vai ter, ó, quem quiser falar, pede a palavra aí, a gente abre aí para vocês falarem, tá, gente? Para não falar todo mundo de vez. O que é que acontece? A gente vai ter algumas empresas automobilísticas aí que despontaram nos últimos anos, na última década, por exemplo, a Hyundai. Quem sabe onde é que é a Hyundai? Essa empresa que nos últimos 10 anos aí transformou o mercado automobilístico no mundo todo com o novo design aí dos carros. Ela E é acabou sul-coreana, né? exatamente, sul-coreana. E vocês sabiam que a Hyundai, ela além de montadora de carro, ela é montadora também de navios lá na Coreia do Sul? Ela tem também a montagem de navios lá na Coreia do Sul, certo? E Coreia do Sul, ó, vale lembrar e dizer que era um país subdesenvolvido, que era bastante pobre. Você tinha pessoas inseridas na extrema pobreza, mas que nas últimas 3 décadas eles investiram pesado em ciência, tecnologia e informação, ó, e aí se transformaram em uma das grandes potências tecnológicas do mundo moderno, onde você vai ter várias empresas que tá presente no cenário mundial que são de lá, que é a Hyundai, que é a Samsung, que é a LG, né? Então você tem, ó, só que eu falei 3 grandes empresas aí que estão presentes no mercado mundial que brotaram lá da Coreia do Sul, né? Depois desses investimentos que eles fizeram em indústria, ciência, tecnologia e principalmente a questão da educação e qualificação da população. Vocês verem que quando se investe de verdade, o resultado ele vem, né? É o que deveria ser feito no Brasil. Nós temos um potencial gigantesco de matéria-prima, recursos naturais, minerais, né? Disponibilidade, clima favorável para a agricultura. A gente tem tudo favorável e o negócio não acontece porque a gente não consegue alinhar a questão política, né? A população brasileira ela não chega a uma unidade nacional, pelo contrário, ela está dividida, né? E a tendência é que eles briguem mais para dividir mais ainda, porque não conseguem dialogar e conversar para poder alinhar política e economia e o país conseguir avançar de fato, certo? Então a gente vai ter essas considerações aí. Vamos exercitar só esses 3 aqui para a gente, esses 4 aqui para a gente fechar essa parte aqui, ó. A União Europeia é formada aí por 27 países que foram aderindo aí aos poucos aos países fundadores. Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Holanda,
Essa organização tem por objetivo propiciar a cooperação econômica e política dos seus membros. Analise as afirmativas que apresentam os objetivos da União Europeia. Por exemplo, integrar as políticas relativas ao sistema judiciário e aos impostos sobre a importação e exportação. É papel da União Europeia isso aí, gente? Sim ou não? O que é que vocês acham? É um bloco econômico, né? União Europeia. É ou não é? Cadê o povo de Deus? Já saiu daí que ele não está respondendo? Podem responder sem medo de errar, minha gente. Vamos lá. Então, aqui, as afirmativas que aprendem os objetivos da União Europeia. Integrar as políticas relativas ao sistema judiciário e aos impostos sobre importação e exportação. Certo ou errado isso? Hã? Não sei, acho que é certo. Tá certo, né? Certo? O bloco econômico ele vai integrar aí essas políticas relativas ao sistema judiciário, que é aquela questão lá que eu falei para vocês, ó, que eles formam, no caso da União Europeia, eles se consolidaram aí. É para dizer se está certo ou errado isso aqui. Certo? Aí colocaram aqui, ó. Certo. O Vinícius Lima falou que é alemão, no caso da Audi lá, né? E a Amanda falou aqui que a alternativa está certa. Muito bem. O segundo item ali, ó. Pode entrar sem fazer a senha? Segundo ali, ó. Aperfeiçoar Ih, a as minha condições. tá assim, não, hein? Giovana quer falar? Giovana Alcântara, pode falar. Giovanni, teu microfone tá desmutado. Então vamos lá. Aperfeiçoar as condições de livre comércio entre os países membros, certo ou errado? Certo. Tá certo, é o papel de um mercado, de um bloco econômico. O item 3 ali, ó, reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre as regiões, certo também. Quando se une é para isso, a união é para reduzir aí as dificuldades e aumentar a força. Fomentar o desenvolvimento econômico dos países em fase de crescimento ali também. Então, todas essas aí estão corretas aí, certo? Então, a gente fecha aqui a nossa aula de hoje aí sobre essa questão da União Europeia. Essa aula aí vai ser postada lá no Eclass também, o slide também, certo? E aí eu quero saber de vocês se tem dúvidas, considerações, esclarecimentos a fazerem neste momento agora. Tem uma pergunta rapidão. É o Carlos É, que está falando? Pode falar, Carlos. as coisas que a gente fala não aparecem no vídeo não, né? Oi? As coisas que a gente fala não aparecem no vídeo não, né? Como assim? Não sei. Tipo o nosso áudio, que a gente pergunta alguma coisa. Aí não aparece no vídeo não, né? Algumas coisas não, depende do que você pergunta. Quem é que botou a foto do Clay ali no perfil? Foi o Carlos Emanuel? Eu achei que o Clay que estava na aula aqui, ó. Ai, Então, ai. então vamos lá. Dúvidas, esclarecimentos, considerações a serem feitas aí? Sim ou não? Giovana Alcântara, quer fazer alguma pergunta? O, Pode falar. o país europeu pode ser